Espuma na urina? Muitas vezes não significa nada grave, mas em alguns casos pode ser o primeiro sinal de um problema no rim. E a diferença entre o que é normal e o que indica algo mais sério está nos detalhes. Detalhes que hoje, como especialista em nefrologia, vou te ensinar a reconhecer a tempo. A primeira coisa que você precisa saber é esta: nem toda espuma na urina significa doença. Na verdade, todos nós podemos fazer um pouco de espuma urinar. Isso acontece sobretudo quando a urina está mais concentrada, por exemplo, de manhã ao acordar ou quando urinamos com mais força, ou se o vaso sanitário tinha restos de produtos de limpeza. Isso obviamente não é um problema. Agora, o que realmente me preocupa como especialista é a espuma abundante, espessa e que aparece quase todos os dias. Não apenas uma vez de forma isolada e que desaparece rápido, mas que você vê com frequência. A espuma persiste toda vez que você vai urinar. Isso é a primeira coisa que um nefrologista vai te perguntar no consultório. E por que isso pode estar acontecendo? Em geral, ocorre quando o filtro do rim começa a se danificar. E, em vez de reter as proteínas, as deixa passar, como se fosse um coador cujos buracos aumentaram e agora filtram substâncias que não deveriam. O que acontece é que as proteínas têm a capacidade de fazer espuma. É o mesmo que acontece quando você bate a clara de um ovo, ou quando usa sabão para lavar louça. O líquido se torna mais espesso e forma uma espuma que não desaparece rápido. Quando o rim está saudável, essas proteínas não escapam em excesso para a urina. Por isso, a espuma que merece estudo é a que aparece sempre. Fica vários segundos no vaso sanitário ou não se dissolve rapidamente. Agora, além da espuma, há outras coisas importantes às quais você deve prestar atenção. Por exemplo, se a urina espumosa aparece junto com outros sintomas, como inchaço nas pálpebras ou no rosto ao acordar, ou nos tornozelos e nos pés ao final do dia, mudanças na cor da urina, ou se você começa a notar alterações que antes não tinha, como valores de pressão muito alta, ou vê nos seus exames que o açúcar no sangue está se descontrolando. Com isso, quero ressaltar algo fundamental. Na maioria dos casos, a perda de proteínas não aparece do nada, mas costuma estar relacionada a doenças muito frequentes, que com o passar do tempo vão afetando o rim, como os problemas metabólicos, diabetes, hipertensão, doenças autoimunes, como o lúpus. Também aparece com o uso de medicamentos muito comuns, que muita gente toma sem saber que afetam o filtro do rim, como alguns anti-inflamatórios usados em excesso ou por muito tempo. Ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno. Parece familiar? Tudo isso precisa ser investigado, porque quando a causa raiz é detectada a tempo, em muitos casos o dano pode ser interrompido e às vezes até revertido. Por isso, para que o tratamento seja realmente eficaz, não se deve olhar apenas para a espuma na urina, que é só a ponta do iceberg, mas tratar a doença que está na base. Dito isso, há algo fundamental que você precisa saber e que quase ninguém explica. É perigoso perder proteínas na urina? O que pode acontecer a longo prazo se não for tratado? Veja bem, no início, o dano renal e a perda de proteínas são silenciosos. Não doem, não dão sintomas claros e muitas vezes nem sequer geram espuma visível. Quando a urina espumosa aparece, geralmente é porque grandes quantidades de proteínas já estão sendo filtradas. Com o tempo, se a causa não for detectada e corrigida, o rim vai se danificando cada vez mais. Ou seja, esse excesso de proteínas que se perde também participa ativamente do dano, mantém o rim inflamado e acelera a progressão para uma insuficiência renal. Em estágios avançados, isso pode terminar até em diálise. Justamente por isso, há pessoas que deveriam fazer um exame de urina, por mais que a urina delas pareça normal. No consultório, eu recomendo exames da função renal pelo menos uma vez por ano, em quem tem pressão alta ou diabetes, em pessoas com sobrepeso ou outros problemas metabólicos, em maiores de 50 anos e em quem usa anti-inflamatórios com frequência ou por períodos prolongados. Todas essas pessoas têm maior risco de dano renal, mesmo que não sintam nada de estranho. Sabe por quê? Porque a doença renal, em seus estágios iniciais, não avisa de forma gritante, mas os exames são capazes de detectar alterações sutis,
como pequenas perdas de proteínas. E quando isso é detectado a tempo, em muitos casos pode ser curado ou pelo menos interromper o dano e evitar que chegue a esses estágios mais graves. Muito bem, chegamos a uma parte fundamental do vídeo. Vejamos agora quais exames servem para confirmar ou descartar este problema. E depois contarei quais são os tratamentos mais eficazes e as formas naturais de proteger o rim. A ideia é simples. Com um exame de urina e os níveis de creatinina no sangue, o nefrologista pode saber se você está realmente perdendo proteínas, quanto está perdendo e como isso está comprometendo a função renal em geral. Se o exame der positivo, muitas vezes ele é repetido para descartar erros de laboratório e confirmar se de fato é algo persistente. Caso isso se confirme, aí sim se estuda um pouco mais a fundo para buscar a causa. Com essa informação, já dá para saber se, além da perda de proteínas, existe algum grau de insuficiência renal e, sobretudo, decidir qual é o melhor tratamento para cada pessoa. Quero reforçar que, em muitos casos, isso não dá sintomas claros e é detectado por acaso quando a pessoa faz exames por outro motivo. Agora, a boa notícia é que isso tem tratamento. Muitas vezes pode ser curado ou, pelo menos, freado ou controlado. Muito bem! Agora que você entendeu tudo, compartilhe minhas dicas de especialista para proteger seus rins e evitar que o dano progrida. O primeiro passo é parar de agredir esses órgãos. Parece óbvio, mas nem sempre é feito. Isso começa por controlar bem as doenças de base, como a pressão alta ou a diabetes, porque quando não estão bem controladas, o rim paga caro. Também é muito importante evitar o uso desnecessário de anti-inflamatórios. Medicamentos como o ibuprofeno ou o diclofenaco, sobretudo quando usados todos os dias ou em doses altas, podem danificar o rim sem que a pessoa perceba. E depois tem tudo que comemos. Reduzir ao máximo os ultraprocessados, o excesso de açúcar, os óleos vegetais refinados, os embutidos e, muito importante, o excesso de sódio. Cuidado com o sal, porque tudo isso mantido ao longo do tempo impacta diretamente no rim. Quando se começa a corrigir essas coisas, a diferença pode ser enorme. Agora, além de evitar o que é ruim, é igualmente importante incluir todos os dias alimentos com efeito anti-inflamatório e que fortaleçam a microbiota intestinal. Gente, nosso corpo não funciona como órgãos separados, tudo está conectado. O que acontece no intestino influencia na inflamação de todo o corpo, e essa inflamação acaba afetando o rim. Meu conselho aqui é que você siga uma dieta rica em plantas, com muitas cores, verduras, frutas, legumes. Tudo isso ajuda a baixar a inflamação e a cuidar tanto do rim quanto da microbiota intestinal. Quanto mais natural e menos processado, melhor. E como apoio, existem remédios naturais que podem ajudar muito. Por exemplo, usar cúrcuma diariamente com um pouco de pimenta do reino para absorver melhor. Consumir bebidas com efeito anti-inflamatório, como tomar café 2, 3 xícaras por dia. Infusões naturais como o hibisco ou sucos verdes preparados em casa com ingredientes simples, como aipo, gengibre e maçã. Inclusive, há alguns estudos que mostram benefícios com o extrato de própolis verde em gotas, em pessoas com perda de proteínas na urina, especialmente quando está associada ao diabetes. Não é uma cura por si só, mas bem indicado pode somar proteção ao rim. Recomendo que você fale sobre isso com o seu nefrologista. E claro, em muitos casos, para frear a perda de proteínas, também são necessários medicamentos. Isso vai depender muito da causa e do grau de dano que o rim tenha. Existem fármacos que usamos muito e que são realmente eficazes para reduzir a perda de proteínas, como o enalapril ou a losartana. Em outros casos, sobretudo quando há doenças inflamatórias ou autoimunes, indicam-se tratamentos com corticoides. E atualmente também contamos com medicamentos muito inovadores que demonstraram proteger o rim e melhorar a perda de proteínas, como a dapagliflozina. O importante é entender que não existe um tratamento igual para todos. O melhor resultado é alcançado quando se combinam hábitos que protegem o rim com o tratamento médico adequado para cada pessoa.